Olá, meus amigos, minhas amigas também. Estamos aqui começando mais uma edição do Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha não só pela TV aberta, canal aberto, mas também pelas parabólicas. Você que acompanha na rede social, Instagram, YouTube, Facebook, o 9989-1042. Muito obrigado para você que está acompanhando o nosso trabalho também, as entrevistas que temos feito aí, tá bom? Aqui no Gazeta Entrevista. Hoje que é quinta-feira. Antes de começar o programa, eu quero agradecer aqui este livro que eu recebi da nossa ex-governadora Yolanda Lima. Muito obrigado, de coração mesmo. A senhora sabe o quanto eu lhe admiro. Obrigado pelo presente. Para mim não há presente melhor do que um livro como esse aqui. Luiz Felipe Pondé, inclusive um filósofo que eu gosto muito. Então, governadora, muito obrigado de coração. Um beijo no coração. Bom, gente, no programa de hoje, o nosso entrevistado é o senador Márcio Bittar. Márcio foi deputado estadual, deputado federal, disputou várias eleições para o governo do Acre e tem muito a falar. Ele, a gente sabe, Márcio é conservador, é liberal na área econômica e, aliás, liberal radical na área econômica, social, propriedade privada, é a defesa que ele faz. E é um dos líderes do movimento conservador no Brasil, do movimento que a gente chama até bolsonarista, porque nasce com Bolsonaro, mas está além de Bolsonaro esse movimento, que inclusive dia 25 agora tem uma chamada ali para a Avenida Paulista. Vamos conversar sobre tudo isso e sobre as eleições na capital do interior, porque o senador Márcio está se movimentando também. Ano de eleição, você sabe como é que é, né? A gente vai conversar com ele agora, eu te convido aqui, já está com a gente, senador. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Pela sua vinda aqui Eu que te agradeço. ao nosso Gazeta Entrevista, gente. Vamos lá. Tá tudo bem, Márcio? Tá tudo ótimo. Quero aproveitar para agradecer e te cumprimentar. É uma satisfação, você sabe que eu sou fã da sua coluna, principalmente quando você escreve casos. Aquelas histórias, né? Eu acho um barato, eu acho que essa coisa da história, da criação do Estado do Acre, como foi que isso aconteceu, isso é uma história, você sabe disso, única no Brasil. Essa coisa do seringal. Você vê que a Amazônia é imensa, ela é maior do que a Europa Ocidental, mas quis Deus que 80% da produção nativa era acriana. Então a questão da história dos seringais nativos, ela é muito acriana. As tragédias humanas, né? Tanto do seringalista como do seringueiro, aquele movimento. Realmente eu amo essa história. A chegada dos migrantes, das primeiras levas de 1800 e pouco, depois na década de 70, a sua família veio em 70. 70, papai chegou aqui em 1970, 71 ele 70 comprou, mesmo? Olha 70. aí, foi em cima. Em 71 ele comprou a propriedade, que ele amava, que depois ficou minha, na Madureira. Em 73 trouxe a turma toda. Ele saiu a sua família veio da onde? O papai e a mamãe, nós somos família descendente de sírios. Sírios. Meus quatro avós eram sírios, os pais da minha mãe e os pais do meu pai. A diferença é que os pais da minha mãe já vieram casados, os pais do meu pai casaram-se aqui no Brasil. E ficaram ali pelo interior de São Paulo. Papai herdou do meu avô paterno, o pai dele, a vocação para criação, mexer com terra, lavoura e tal. Então papai tinha uma propriedade, quando eu nasci, papai tinha uma propriedade pequena no interior de São Paulo, Franca. Franca, na verdade, é uma cidade grande e tal, né? Mas é uma cidade próspera também. Próspera, rica e tal. Mas pertinho tem uma cidade pequenininha, 20 quilômetros, chamada Ribeirão Corrente. A propriedade do papai era lá. Era lá onde eu dei meus primeiros passos. Ele lá mexia com gado também? Papai mexia. A área pequena, naquela época, no interior de São Paulo, era de tudo um pouco. O alqueire, né? Era alqueire e tal. Então, era bem diversificada a produção. Naquela época, hoje ainda tem menos um pouco, mas naquela época o pequeno proprietário, que para nós seria uma chácara, né? Sim. 100 hectares, 200 hectares, era no máximo que havia naquela a área do papai, eu acho que era no máximo 300 hectares. É uma fazendinha aqui, né? Por conta do tamanho. Mas então era de tudo um pouco. O papai acordava de madrugada para tirar leite. Então tinha de tudo um pouco. Só que, inclusive, eu falo, sabe, Astério, que eu não sei quem que trabalhou mais, se foi meu pai ou a minha mãe. Sim, eu ia perguntar sobre a sua mãe, a origem e tal. Porque quando o papai acordava já de madrugada para começar a primeira tarefa, que era tirar leite, minha mãe já tinha acordado, preparado o café para ele. Aí, além disso, 6 filhos, você imagina a labuta que era e tal. Então tinha um pouco de tudo, tinha um pouco de criação de gado leiteiro, plantação meu pai mexeu com algodão, com café, com milho, com arroz.
era comum você ter uma criação de porcos. Eu Sim. lembro da minha mãe, eu era menino, nos meus primeiros passos, ter aquelas latas, né, imensa, com carne na banha para conservar. Era a geladeira. Era a geladeira que tinha e tal. Fritava, né, e colocava na banha e ia tirando ali, que ela Isso, nunca... era uma delícia, né? E a sua mãe ela é de São Paulo também? Os pais dos meus pais vieram para o interior de São Paulo, ambos nasceram em Franca. Em Franca. E o que foi que levou de vir para os confins da terra, como diz a Bíblia, que é o Acre, né? E naquela época muito mais. Eu lembro, uma das primeiras memórias da minha vida foi quando meus pais, né, com os filhos, nós estávamos em frente à casa da minha mãe, perdão, dos pais da minha mãe, meus avós maternos, e eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, eu estava louco para que a viagem começasse. Para mim ia ser como foi, uma aventura. Uma aventura fantástica. Papai tinha um caminhão maior e o caminhão menor em cima. E eu e o Mauro, nós íamos no caminhão de cima. E aí estávamos prontos ali na esquina da casa dos meus avós maternos. Meu Deus, que loucura. E começou a ter choro, né? Nós íamos para o Mato Grosso. Partida dramática. Isso saindo do interior de São Paulo para Mato Grosso. E os pais da minha mãe, muito família, muito católicos praticantes mesmo e tal, e foram chorar, despedindo da minha mãe, dos filhos, e começou todo mundo quase chorando. E essa é uma das primeiras memórias que eu guardo da minha vida, que eu fiquei aflito, que eu pensei, rapaz, daqui a pouco ninguém mais vai viajar. Eu estava querendo que o carro saísse. Eu queria que saísse, né? E aí, Astério, estando em Cuiabá, que era a capital do Mato Grosso, o papai ouviu na Rádio Nacional a propaganda, na época do regime militar ainda, começo do governo Dantinha, ele dizendo, olha, quem mexe com lavoura, com gado e tal, o papai veio, se apaixonou, eu já li uma carta do papai para a mamãe, logo que ele chegou, ele se encantou com a floresta, com as árvores. Água à vontade. Água à vontade. Aí ele escreve uma carta para a mamãe, dizendo da paixão, foi instantâneo. E ele começou, primeiro veio sozinho, começou a abrir sozinho, e em 73 ele trouxe todos nós. Eu completei meu 10º ano de vida, eu completo o aniversário dia 28 de junho. Em junho, começo de junho, meio de junho, viemos todos nós, aqui na Isaura Parente, a esquina com Antônio da Rocha Viana, eu completei meu 10º ano de vida ali. Eu digo que se o Brasil não terminasse no Acre, meu pai ainda ia mais para lá um pouco. Pois é. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Hoje, olhando para a sua história, para os seus pais, passado, você pode dizer que seu pai foi feliz da maneira que ele quis ser, que ele compreendeu no trabalho? Era muito trabalho. O papai amava o Acre, amou o Acre, a vida dele. O papai, eu sou suspeito para falar, porque eu fui muito apaixonado pelo papai. O papai foi meu ídolo. Eu fui o único dos 6 filhos que morou com ele. Eu vivia com meu pai. Eu trabalhava com meu pai na fazenda. Eu ia. Essa experiência. Você viveu, né? Eu era também muito. Eu era. Onde o papai ia, eu queria ir junto e tal. Mas o papai era um cara. Bom, repito, eu sou suspeito para falar. O papai era um cara de bem com a vida. Papai, eu sou muito ele. Papai não se metia na vida de ninguém. Isso é legal, né? Não, eu lembro do papai dizendo para mim o seguinte: meu filho, não se meta. Se o camarada comprou um carro, comprou uma casa, esse problema é dele. Cuide da sua vida. Tá muito bom. Ao mesmo tempo, o papai era um homem solidário. A solidariedade verdadeira cristã. Por exemplo, a fazenda do papai, hoje não tem asfalto, ninguém usa mais, mas tinha uma pistazinha de voo. Avião pequenininho. Qual era a ordem do meu pai? E ele dizia isso: disse, meu filho, ele tinha um acordo com as companhias aéreas, então que eu estava em cima, né? Sim. Então o acordo era o seguinte: se você tivesse um problema, um acidente lá, estrada fechada, né, lama, uma época dessa, por exemplo, então colocava um pano branco na cabeceira da pista, primeiro que o avião passasse, sabia, avisava para o outro descer e tal. E ele dizia o seguinte: olha, e a turma da frente da fazenda, que é uma área que era a invasão, hoje é colônia e tal, todos sabiam. Se tivesse algum problema com qualquer colono, podia ir na fazenda, que o papai ia usar o mesmo expediente. Outra ordem que meu pai tinha: se um carro atolar aqui, se um ônibus atolar aqui, e vier 20, 30, 40 passageiros à noite aqui, para dar um jeito de botar todo mundo para dormir e para comer aqui dentro e tal. Isso, né? Bacana, então. E sem propaganda. Sem propaganda e tal. Eu era garoto, eu pegava no pé do papai, porque o papai ele tinha uma relação com os funcionários de pai para filho. Por exemplo,
aqui, você conhece essas histórias e escreve sobre isso, tinha um negócio do cara roubar. Tinha uma festa lá no interior. Roubava a menina. Roubava a menina. Quando amanhecia, desapareceu. E o papai achava aquilo um absurdo. Então tinha o Baman, eu trabalhava lá, moleque de tudo, Baman, o cara que nós chamávamos de cabeludo, ficou cabeludo, e o Durval. Ambos roubaram as mulheres. Aí o papai achava aquilo um absurdo, e o papai ia pra cima deles, e eles respeitavam o papai, rapaz. E o papai dizia, você não tem vergonha não, rapaz. Você pegar a menina assim, tirar do pai, vai lá falar com o pai dela. Vai pedir ela agora. E eu sou a mesma coisa. Quando eu penso que não, eu viro pro João Paulo, meu filho, que tá casado, né? Só falta aí, tá fazendo uns cursos aí pra casar, mas tá casado. E eu liguei pra ele um dia, eu falei, você já falou pro pai da Flaviane, que é a esposa do meu filho, né? Cara. Ele disse, não pai, eu falei, então você tome vergonha, rapaz, que ela só foi com você para Rio Branco, só foi morar em Rio Branco por tua causa, então fale com o pai e tal. Eu herdei isso tudo do meu pai, então ele era assim, aí fez os 3 casarem, ele fez os 3, legal, casar, né? Oficialmente, né? Casar, ir lá, falar com o pai, com a mãe e tal. Então ele foi o cara para mim. O papai tinha uma coisa que eu carrego com a minha vida, talvez seja o maior, se eu estiver na hora da morte, puder falar uma coisa para os meus filhos, eu vou dizer a mesma coisa que meu pai dizia assim, esteja em paz, em primeiro lugar, com a sua consciência. A opinião das pessoas que você ama, claro que é importante, são importantes, mas lembre-se que ao final você vai ter que conviver com a decisão que você tomou. Isso tem na minha vida prática. Exemplo, campanha de 2022. Se você analisar a minha conduta em 2022, é a conduta do meu pai. É o que eu aprendi com ele. Você sabe que tem um salmo na Bíblia, Salmo 15, que ele diz assim, quem habitará no teu santo monte, Senhor, aquele que não difama com a língua, aquele tal e tal, diz assim, aquele que mesmo com dano seu, jurou não volta atrás. Eu acho incrível essa. Você está falando isso e me lembrei. É isso aí. Né? Aquele que, porque você está ali, mas você, não, eu tenho um compromisso, eu sei que as condições são desfavoráveis, mas eu tenho que cumprir isso aqui. Isso aí. É a palavra que foi empenhada. E foi isso que fez eu não sabia, né? Você conhece a Bíblia muito mais do que eu, mas a formação cristã, ela vem, mesmo que você não saiba direito onde veio o texto e tal. Sim, claro. Mas foi isso que o papai passou para mim na alma e que é a minha vida. Então, quando vem uma campanha que, contrariando a lógica da política, né, da disputa por poder, eu fiquei do lado da Márcia e não me arrependo, e em momento nenhum, não pense, sério, pensa numa coisa que eu vou morrer, nunca vou ter arrependimento. É a mãe de 3 filhos meus. Sim. Esteve comigo ao meu lado 32 todas as campanhas, anos. Né? Eu sei. Todas as campanhas de deputado estadual, federal. Eu sei tudo que ela fez, entre outras. Rapaz, enfim, então assim, não tinha alternativas, eu não tinha que fazer, eu tinha que fazer o que eu fiz. Então é isso. Aí o papai diz isso, viva bem com a sua consciência, esteja bem com ela. Então é isso. E não tenho arrependimento de nada. Papai, eu nunca vi meu pai triste. Meu pai, ele tinha, de vez em quando, árabe, né? Sei lá, de vez em quando ele tinha uma explosão. E tinha um coração, rapaz, e um xodó comigo. Perdoava em seguida, né? Perdoava em seguida. Mas Márcio, senador Márcio, hoje está acontecendo algo no Brasil, vamos vir para o momento presente, né? O dia de hoje que eu queria lhe ouvir, nesse momento agora, o presidente Bolsonaro, né, o senhor se elegeu senador em 2018, acompanhou todo o governo dele e tal, os acertos, os erros, o senhor sempre deixou muito claro no que era certo, no que o senhor achava que estava errado e tal. Nesse momento ele e cerca de 20 pessoas e tal, da cúpula do governo estão depondo na Polícia Federal. O senhor já se manifestou no Senado, nas redes sociais, publicamente. Como é que o senhor vê o dia de hoje e o dia de domingo? Eu confesso que todo fim de semana, quando eu estou voltando para cá, eu sempre estou animado. E não tenho muita pressa de voltar. Volto porque tenho obrigação a cumprir. Eu gosto de rever meus amigos. Por exemplo, amanhã eu estou aqui dando entrevista, né, dando satisfação do mandato, que é do Acre, não é meu. Amanhã eu vou para Plasticaço, tem emenda minha lá, a entrada da cidade, 5 milhões de reais. O DERAC está dando a ordem de serviço. Deu a ordem de serviço, estão fazendo. De lá eu venho para Senador Guiomar. Lá tem um conjunto habitacional construindo com emenda minha, já está bem avançado, enfim, então eu gosto.
Mas eu confesso que dessa vez eu estou contando as horas, porque sábado eu vou para Brasília e de Brasília eu vou para São Paulo. Eu estarei na Avenida Paulista. Vou estar na Avenida Paulista junto do Bolsonaro. Veja, eu tenho 60 anos de idade, então não sou movido mais, eu não sou menino de recado de ninguém, né? Agora, é inegável que há uma tentativa de narrar, de criar uma versão que não se sustenta. O Brasil não teve tentativa de golpe, coisa nenhuma. Você tem um presidente da República que antes de terminar o mandato, ele indica os chefes das Forças Armadas do vencedor. Bolsonaro, antes de terminar, dia 31 de dezembro, a pedido do Lula, ele indicou os 3 chefes das Forças Armadas. Quer dizer, o cara deixa terminar o poder, ele passa o comando, nomeia o comando das Forças Armadas com nomes a pedido daquele que venceu. Então ele deixa o poder para tentar aplicar um golpe fora dele. Quer dizer, a tentativa de criar essa narrativa e fazer dessa mentira uma verdade não se sustenta, não tem apoio. Tanto que 80% e tantos da população brasileira, em pesquisa, já disse que não compreende aquilo como uma tentativa de golpe. O que houve foi uma manifestação que era pacífica e que perdeu o controle. Como assim, em termos de bastidores, não houve... Porque poderia alguém ter sugerido alguma coisa? Tem a questão da investigação da Polícia Federal, mas veja, a PGR, alguém dizer, não, presidente, vamos dar um golpe, presidente, porque teve aquela minuta do golpe, aquela coisa. Isso tudo, veja bem, não teve alguém com aquela construção ali. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu sempre digo o seguinte, olha, a pessoa que... Eu sou senador da República hoje, então tem uma equipe, né? Eu brinco e digo o seguinte, a pessoa mais importante para mim é o motorista. Sim. É o meu secretário. Eu me lembro do Collor. Porque, veja, você sai... Motorista da Elba, né? Cara, não, era o carro... Não, o motorista não era o Vigia. É o Vigia. Da chácara do Collor. Né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que o Edson é o irmão que a vida me deu. A gente se zanga uma hora, eu com ele e ele comigo. Então, teve uma reunião, ele que faz, ele que organiza para mim. Aí não dá certo a reunião, ou deu um problema, às vezes ele sai e a reunião era para terminar, e eu fico procurando o Edson, não acho, né? Aí entra no carro, eu esculhambo com o Edson. Pô, esse Edson tinha que estar lá e tal. Se o motorista gravar, ele vai tirar de contexto, né? Às vezes eu já vi, por exemplo, certos assassinatos, que eu penso assim, se um cara desse fizesse isso com uma filha minha, eu matava esse cara. Então você fala coisas, você não faz. Então, se teve pessoas naquela época que falaram, vamos virar a mesa, então isso não virou nada. O fato é que não tinha arma, não tinha organização, não tinha Estado, não tinha nada. Isso não existe. O próprio Aldo Rebelo disse isso. Quer dizer, uma tentativa de golpe que você faz uma reunião ministerial filmada, isso é piada. Então isso é uma piada. Na verdade, você tem... E a piada, a população acaba compreendendo. Por exemplo, você abriu um inquérito contra o Bolsonaro por causa de uma baleia. Quer dizer, se o Bolsonaro perturbou uma baleia. E é impressionante como ele mantém o humor, né? Senador, eu tenho que fazer uma pausa. Tá bom. O pessoal da produção me alertou aqui, eu estava gostando tanto da conversa que eu tinha esquecido de chamar o intervalo. Gente, eu volto agorinha, tá? Já, não sai daí não.